Sabe, a missão de um profeta de tanto tempo atrás, será que ela tem algo a nos dizer sobre perseverança hoje em dia? É exatamente isso que a gente vai ver. Vamos juntos mergulhar fundo no chamado de Isaías para descobrir lições valiosas sobre serviço e dedicação. Lições que não envelhecem. Ok, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, o chamado de Isaías. Depois, a missão nada fácil que ele recebeu. Aí a gente vai ligar os pontos, vendo o cumprimento da profecia e, por fim, como tudo isso se aplica hoje. Vamos fechar com uma conclusão bem lógica. Então, vamos começar pelo início de tudo, o momento do chamado de Isaías, um ponto de virada que ficou registrado nas Escrituras. Pensa só na cena. A voz de Jeová pergunta: a quem eu vou enviar? Quem vai por nós? E a resposta de Isaías é imediata, sem nem piscar: eis-me aqui, envia-me. O mais impressionante é essa disposição toda, mesmo sem ele saber o que vinha pela frente, os detalhes da missão. E tem um detalhe aqui que é muito interessante. Reparou no plural? Quem irá por nós? Isso não é por acaso. Mostra que Jeová não estava sozinho. Ele estava falando com alguém, provavelmente seu filho unigênito. É uma cena parecida com a da criação, quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Ok, mas que missão era essa que esperava por alguém com tanta disposição? Bom, como a gente vai ver agora, não era nada fácil. Olha, essa instrução parece bem dura, né? Torne insensível o coração deste povo. Isso faz a gente parar e pensar sobre que tipo de mensagem era essa. Então, a pergunta que fica é: será que Isaías recebeu a ordem de ser grosso, de ser sem tato, só para afastar as pessoas? Não, de jeito nenhum. Na verdade, essas palavras eram uma profecia. Elas estavam prevendo qual seria a reação teimosa do povo. O problema já estava no coração dele, sabe? A mensagem de Isaías só ia expor o que já estava lá. A culpa não era do mensageiro, mas de quem se recusava a ouvir. E esse padrão, essa falta de reação das pessoas, não ficou só na época de Isaías. Séculos mais tarde, essa mesma profecia teve um cumprimento ainda maior. E aqui, a conexão fica claríssima. O próprio Jesus Cristo usou essas exatas palavras de Isaías para explicar a reação das pessoas na sua época. Ele disse que falava por ilustrações, porque mesmo olhando eles não enxergavam e ouvindo não entendiam. A história estava se repetindo, exatamente como Isaías previu. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem visual. Começa lá atrás, com Isaías recebendo a profecia. Avança séculos e Jesus aplica essa mesma profecia à sua geração. E o resultado, para quem não ouviu, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Fica claro que a condição do coração do povo era a mesma e as consequências também foram parecidas. Mas e aqui está um ponto fundamental. Nem todo mundo se recusou a ouvir. Existiu uma descendência santa, um grupo que levou a sério os avisos de Jesus. E por causa da obediência deles, eles conseguiram fugir de Jerusalém antes da destruição. Foram salvos. E eles se tornaram a base de uma nova nação espiritual, o Israel de Deus. Tudo bem, e o que tudo isso tem a ver com a gente hoje? É aqui que a gente entra na aplicação prática. Como é que o exemplo de Isaías pode servir de modelo, especialmente no serviço de pregação? A gente pode resumir o exemplo de Isaías em 4 passos bem claros que servem de modelo. Primeiro, ter esse mesmo espírito disposto que ele teve. Segundo, se apegar à missão com lealdade, não importa o que aconteça. Terceiro, levar a mensagem a todos, sem distinção. E quarto, e muito importante, confiar totalmente que essa comissão vem de Deus. Isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente encontra indiferença por aí. E olha só como o paralelo é nítido. Naquela época, a maioria das pessoas não queria ouvir a mensagem de Deus. E hoje? A situação é bem parecida. Muitos também se recusam a ouvir as boas novas do reino. O desafio é o mesmo. Então, para a gente fechar, o que a gente tira de mais importante de toda essa análise da missão de Isaías? Vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a atitude de Isaías, sua disposição, é o grande exemplo a ser seguido. Segundo, entendemos que aquela mensagem difícil era, na verdade, uma profecia sobre o coração das pessoas. Terceiro, vimos essa profecia se cumprir perfeitamente na época de Jesus. E, por fim, a conclusão lógica é que o exemplo dele é um modelo direto e prático para o serviço que realizamos hoje. Portanto, a conclusão é clara e poderosa.
O que lemos sobre Isaías não é só uma história antiga. É um guia, um modelo que não perde a validade. Ele nos mostra o caminho da perseverança e da disposição para cumprir uma comissão divina. Isso nos dá a certeza de que a ordem para pregar vem da maior autoridade que existe.